Fala pessoal, eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Tranque, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando o missionário tá com saudade de casa e tá quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque. Sim, tranque vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha. Com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar? De repente, tranque. Nosso convidado nessa semana é o Bruno Delfino. Bruno, obrigado por topar falar aqui com a gente. Que isso, obrigado a vocês pelo convite. Estou super animado aqui para contar um pouco sobre a minha missão. Ótimo. O Bruno, que foi Elder Delfino na missão, ele fez missão foi Brasília, né? Brasília. Missão Brasil-Brasília. Legal. E parece que tem umas histórias doidas. O Vitor já tá sabendo de algumas delas. Eu não sei de nada. Então, a gente tá bem feliz aqui. Eu tô muito animado para chegar nessa parte. Mas antes de aprender sobre a sua missão, você poderia se apresentar, explicar um pouco de quem você é, de onde você vem? Claro, com certeza. Bom, vamos lá. Eu tenho atualmente 33 anos. Na verdade, eu completo 34 segunda-feira agora. Olha só. E aí, eu fiz missão de 2009 a 2011. Ou seja, já faz mais de 10 anos, o tempo passa, o tempo voa, é muito rápido, parece que foi um sonho, parece que foi um piscar de olhos. Mas desde que eu servi missão até agora, acabei me casando, tenho 2 filhos, tenho a Lia de 7 anos e o Danielzinho de 3 anos. E desde então comecei a trabalhar na área de marketing e trabalho com isso até hoje, na verdade. E antes da missão, essa é a vida pós-missão, né? Tem a vida antes missão. E aí, da missão, eu basicamente nasci na igreja, meus pais se batizaram. Minha mãe, quando ela tinha 8 anos de idade, e meu pai, quando ele tinha uns 30 anos de idade. Obviamente em épocas diferentes. Até que eles se conheceram, se casaram, tiveram eu e meu irmão. Meu irmão é 6 anos mais velho que eu, e também fez missão lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E cresci minha vida toda, indo para a igreja, fiz primária, fiz jovens, sempre tive o desejo de ir para a missão. Claro que tive meus desafios também, minhas barreiras que acabaram, plantando aquela dúvida, será que eu devo ir ou não? Mas acabei indo, não me arrependo, costumo falar que a missão é uma faculdade para a vida. E sou muito grato por ela, por todas as bênçãos que vieram dela, até chegar onde eu estou aqui hoje, eu e minha família, né? E a gente continua se esforçando, continua passando por desafios. E espero que continuo colhendo os frutos da missão com o passar do tempo. Mas, em linhas gerais, esse sou eu. Legal. Um dos E a gente frutos, vai... Você vai falar, um dos frutos que você está colhendo hoje o Bruno tem um emprego muito legal, ele trabalha na Disney. Então, um dos frutos é poder ir na Disney quando quiser, né? Com a família. Exatamente. Ainda se bobear, eu faço uns contatos lá com a galera. Isso é muito legal. Pessoal, quero saber quando for batizar batizar o Mickey, o Pato Donald, eu quero estar lá nesse dia do Donald. Enfim. Mas legal, a gente vai ouvir, né, sobre alguns desses desafios da missão e tudo mais, mas antes disso, o Bruno separou algumas relíquias da missão. Então, quais são algumas coisas aí que você guardou depois desses aí mais de 10 anos? Sim, vamos lá. Eu tenho 4 coisas aqui, né? A primeira é a mais básica, acho que todo mundo deve mostrar, mas a minha também tá aqui, que é a minha plaquetinha, Elder Delfino. E aí atrás, uma coisa que eu fazia muito na missão, eu colava um monte de adesivo, né? De time, de desenho, Dragon Ball Z. E aí eu usava isso basicamente para fazer conversas com as crianças, né? Para entreter as crianças, para fazer contato na rua. Então a plaquetinha ela era uma forma de mostrar quem eu era, né, como missionário, mas também para gerar conversa e mostrar um lado um pouco mais divertido, né, mais humano dos missionários. Então essa é a primeira relíquia que eu tenho aqui. Vamos lá, a segunda... Mas os adesivos, você comprava ou o pessoal te dava e você colocava na plaqueta? Era uma mistura de tudo. Mistura de adesivos eu não sei, que eu não as fazia crianças isso. me davam. Eu não lembro de ter levado Também esses não. adesivos de casa. Mas eu acho que a gente passa por tanta coisa na missão, a gente vai recolhendo as coisinhas e aí eu colava aqui na plaquetinha.
Então acho que foi uma coleção. Aham. Começou vazia e foi crescendo aos poucos. Mas um detalhe, eu não fazia isso na minha missão, mas, cara, eu queria lembrar quem que era. Era um elder americano na minha missão, que ele tinha as plaquetas. Na plaqueta dele, ele colocava os adesivos da Turma da Mônica. Ele achou o adesivo da Turma da Mônica e colocava. A gente, olha, cara, a Turma da Mônica. Ele falou, eu achei esses aqui, adesivos da primária. A gente, o quê? Foi, são crianças da primária, né? Ele achava que a Turma da Mônica era adesivos que a igreja tinha feito para primária. A gente, não, cara, isso é Turma da Mônica, um gibi famoso, o Brasil todo, não é nada a ver da igreja. Ele, achei que era crianças da primária, então eu botava aqui na. Enfim, Pronto. tadinho, ele não entendia o que era. Não, mas tudo bem. Pelo menos a Turma da Mônica tem as cores da primária, né? Vermelho, amarelo, então verde. Então pode ser que eles se confundiram. Tem razão. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, né? Show. Eu tenho a outra relíquia que eu Que outra tenho. relíquia você tem aí? É o meu livro de Mórmon, da missão. Tinha uma irmã na época que fazia essas capas para os missionários. E ela já tinha o logo da missão, né? Que era esse daqui. E ela fazia para os missionários. E aí, meu, a escritura da missão é legal porque ela é toda marcada, né? Então você pega, tipo, os estudos que a gente faz, eles são todos pintadinhos, cada cor tem um significado. Então é legal porque para mim isso funciona muito como uma fonte de estudos mesmo, assim, sabe? De olhar e saber, essas escrituras dessa cor falam sobre Jesus Cristo, essas escrituras dessa cor falam sobre bênçãos. Então, isso me ajudou bastante, né? Tanto na missão, para encontrar mensagens para os pesquisadores, mas também até hoje em dia. De vez em quando eu consulto o livro de Mórmon para ver o que eu posso buscar daí. Mas essa relíquia aqui, com certeza... Então, Bruno, eu ia te perguntar sobre isso. Você falou que você usa hoje em dia. Você já usou no Bentegme? Você já abriu as suas escrituras de quando você era missionário? E para ver o que você escrevia, o que você anotava da época para bater com aquela Sim, semana, o estudo daquela semana do Bentegme? Eu fiz isso, cara. E eu fui ver, porque eu tenho aqui as minhas, né? Eu abri para ler e eu também tinha assim, não para mostrar as minhas relíquias, mas essa semana eu abri, faz algumas semanas eu ali, o que eu escrevi aqui sobre o sonho de Leí? Cara, eu com 20 anos era muito mais esperto do que eu com 30, sei lá quantos anos eu tenho hoje em dia, mas eu tive umas observações muito legais. Daí eu levei para falar com minha filha, né, minha esposa no Vencegme. Então, quem estiver ouvindo, se você tem o seu diário de missão, eu recomendo fazer igual o Bruno faz e ver o que você fez. Tenta estudar o Vencegme com os seus recursos da missão, porque eu acho que a gente recebia tanta revelação naquela época que a é gente uma aprendia ótima muita dica. coisa legal e às vezes a gente não lembra. E acho que uma coisa interessante a se pensar é que a gente evolui, a gente cresce e a nossa perspectiva muda, né? Então, apesar da escritura ser a mesma, a história ser a mesma, a nossa perspectiva e entendimento é diferente. Então, eu acho que quando eu estudava as escrituras na missão, era muito focado no trabalho missionário. Então, toda a escritura que eu li, eu pensava nos pesquisadores, eu pensava em como eu podia me fortalecer espiritualmente para ensinar melhor. Agora a perspectiva é um pouco diferente, né? Agora a gente pensa mais na família, como é que eu posso aplicar isso para ser um melhor pai, um melhor marido, ou então como é que eu posso aplicar isso para ser um melhor membro da igreja, servir melhor no meu chamado. Então isso que é o legal da igreja, assim, as escrituras são as mesmas, as histórias são as mesmas, mas a nossa perspectiva muda muito a nossa interpretação sobre as coisas. Então bem legal essa dica mesmo. Então é exatamente isso que no Sonho de Lei, que eu, em 2012, que eu escrevi sobre o Sonho de Lei, era muito a ver com os pesquisadores, mas aquilo se aplicou perfeitamente para mim como marido e pai. Então é legal ver que o espírito consegue adaptar, né, a mensagem para a época que a gente está vivendo. É muito legal. Você tem alguma Total. outra relíquia aí para mostrar pra Tem só gente? mais duas rapidinho. A terceira relíquia é o meu Diário da Missão, essa Moleskine aqui. Tem muita história aqui, e eu vou falar o porquê que eu acho interessante essa coisa do Diário da Missão. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Qual que era a abordagem que eu fazia com o meu Diário da Missão, tá? Eu nunca fui muito de escrever e recordar, gravar coisas assim sobre a minha vida. Mas na missão eu levei o diário e eu tinha uma frequência que era mais ou menos assim, escrever 1, 2 vezes por mês, talvez. Eu não escrevia todo dia, porque o trabalho era super intenso, muito dinâmico, né? Às vezes a gente chegava cansado em casa, não dava vontade de escrever. Mas sempre quando tinha um pidem ou algum dia que estava mais tranquilo, eu escrevia no diário. Então, assim, eu não tenho
um escrito para cada dia da minha missão, mas com certeza eu tenho de 1 a 2 para cada mês, ou às vezes até 3 ou 4. E aí, recentemente, eu peguei para ler o meu diário e tem 2 coisas interessantes aí. A primeira coisa é que, o seu diário, ele vira a sua escritura. Parece uma escritura. Parece Nefe escrevendo naquela época e você começa a ler como se fosse uma escritura de verdade, assim, sabe? Como se fosse um profeta que tivesse escrito. E, na verdade, era você vivendo as suas experiências espirituais, e desde as mais espirituais às mais engraçadas. Então, quando eu reli o meu diário, eu senti que era uma escritura, de verdade, assim. E a outra coisa interessante é que eu falo, às vezes, com alguns ex-companheiros de missão, e, eu fico impressionado como vários deles não escreveram diário na missão. Não escreveram, não tiveram tempo, não priorizaram, não levaram seus diários. E alguns acabam ficando tristes por isso, porque eles não têm recordação nenhuma, assim, as coisas se perderam, as memórias, elas acabam passando, né? A gente não lembra de tudo que acontece. E eu sentia que, poxa, que pena, né? Eles ficaram tristes por não ter registrado aqueles momentos. Então, se eu pudesse dar uma dica para missionários que estão indo para a missão, seria essa: leva um diário, se esforça para escrever. Não precisa ser o louco do diário, escrever todo dia todos os detalhes. Escreve no seu ritmo, mas escreve. Faz com que aquilo seja registrado de alguma forma, porque no futuro você vai se beneficiar muito disso. E é indescritível o sentimento de você reler as suas coisas, assim. Eu costumo falar que é quase aquele sentimento de quando a gente está lendo o livro de Mormon e sente aquele calor no coração. É exatamente a mesma coisa quando você lê o seu diário na missão. Então, fica a minha recomendação: faça um diário na missão, guarde e deixe ele sempre guardado perto de você. Tá aí o hashtag fica a dica do Bruno. Fica a dica. Faça um diário na missão. Vitor, você fazia diário? Fazia. Eu escrevia, não lembro com que frequência. Chegando no final da minha missão, eu fubequei um pouquinho mais em diário. Eu não escrevi tanto. Mas a maior parte da minha missão eu escrevi. Mas é legal mesmo, cara. Um dia desses, um tempinho atrás, eu fui pegar uma caixa que eu tenho, assim, que é as coisas minhas da minha esposa que a gente deixa da missão. E eu peguei os diários, comecei a ler e é louco, parece outra pessoa. Que nem você falou, parece uma outra pessoa que escreveu aquilo até, tipo, e é muito legal mesmo, é muito legal. Eu acho engraçado no livro de Mormon. Cara, eu acho que é terceiro Nef 18 ou 19. Enquanto Jesus Cristo tá ali nas Américas, que ele fala, traz o registro. Eles trazem aqui, e ele começa a olhar o registro e fala, eu achei que eu tinha falado para Samuel Lamanita falar isso aqui para as pessoas. Ele não falou? Não, ele falou, e tudo aconteceu, igual ele falou que aconteceu. Eu falei, então por que vocês não escreveram aqui? É bem Ele isso jogando na mesmo. cara deles, por que vocês não atualizaram o seu diário? Então, uma coisa que pra gente que é pai, né, nós três, a gente tem que continuar com esse hábito. Beleza, e qual que é a última coisa aí, Bruno, que você trouxe? Bom, a última coisa é uma coisa super interessante, diferente. O meu presidente de missão chamava Gelson Pizirani. Não, peraí, chama ainda, né? Acho que ele tá vivo ainda. E ele era um homem bem interessante. Ele era super rígido, super firme, super espiritual, maravilhoso, carinhoso, amoroso ao mesmo tempo. A gente admirava muito ele. E antes da missão, ele também foi um baita profissional no mercado. Ele era vice-presidente de planejamento da TAM. Super bem sucedido. Tinha sido 70 também e estava servindo como presidente de missão. Então a gente tinha uma admiração muito grande por ele. E cada treinamento que a gente participava com ele, ele falava frases e contava histórias que a gente ficava de boca aberta, assim, coisas incríveis que ele passou na vida dele, tanto profissional quanto espiritual. E essas histórias viravam quase que lendas, assim, na missão, sabe? De tão grandes que elas eram, de tão interessantes que elas eram. Pois eu resolvi fazer um livro, que essa é a minha quarta relíquia. Esse aqui é meu presente de missão, presente Pizirani. Aqui ele trabalhava na TAN, né? Então eu fiz uma brincadeirinha aqui, porque o caderno é vermelho. E nesse livro eu chamo de Pizirani Facts. São fatos do presente Pizirani. Então, basicamente, ele tem uma série de histórias e frases que ele contou pra gente na missão. E aí, histórias, desde as lendas, assim, né, que a gente ouvia os missionários contando, a gente não, talvez não participei de todas as vezes que ele falou as coisas que ele falou, mas os missionários contavam algumas coisas que ele falava, e também as que eu participei, que eu vi ele falando ao vivo.
Então, esse caderninho serve como uma fonte de inspiração também, né? Quase como uma escritura, porque as histórias que ele contava e as frases que ele falava, eu levo para a vida até hoje. Até hoje eu me pego falando essas frases, falando para os meus filhos, contando as histórias que ele contava. Então, a influência do presidente da missão na minha vida foi muito grande também. E eu levo ela até hoje. Então, fiz esse caderninho e guardo ele de recordação com muito carinho e amor. Ele sabe que você fez esse livrinho? Eu acho que não. Eu nunca cheguei a mostrar para ele. Entendi. Eu acho que ele ou a família dele, eles iam amar ter uma cópia disso. Se Pô, Com tiver certeza. uma forma fácil de fazer uma cópia, eu acho que ia ser um presente legal para dar para eles. Com certeza. Eu tenho uma versão digital. Com Eu gravei uma escrituras, né, versão da na família nuvem. deles. Exatamente. Ah, é? Ó, você já tá Caraca. na frente. O cara é Não. evoluído. Ah, para não Daqui perder, a né? pouco vai estar Porque... publicando já no Deserto Book. Exatamente. Exatamente. Oh, seria legal. Não, mas são coisas mais pessoais da vida dele. Eu acho que não chega a publicar tanto assim. Sim. Então, Bruno, você fez na missão Brasil-Brasília. Você falou que foi 2009 a 2011, certo? Isso. Isso mesmo. Exatamente. Então, muito legal. Você tem... Quando você pensa na missão Brasil-Brasília, quando você pensa em Brasília, né, geralmente as pessoas pensam na capital, né? Mas você que foi missionário lá, você viu muitos milagres. O que vem à mente primeiro quando você pensa em Brasília? Então, eu acho que na época, quando eu fui chamado para Brasília, foi um sentimento bem, bem legal, assim, sabe? Eu sou de São Paulo, cresci e nasci em São Paulo. Nunca visitei o Brasil tanto, e nunca tinha ido para Brasília. E fiquei super animado quando eu recebi o chamado, porque é uma parte icônica do Brasil, né? É lá onde, enfim, tem os políticos, tem os palácios, tem as arquiteturas, é uma cidade relativamente nova, desenhada especificamente para aquilo, então foi um sentimento muito bom e super interessante, assim, eu fiquei super animado. E uma coisa interessante sobre Brasília na época é que era a única capital do mundo que não tinha um templo. Todas as capitais de todas as cidades, praticamente do mundo, né, onde tinha um templo, todos os países onde tinha um templo, a sua capital tinha um templo. E Brasília era o único lugar que não tinha. Então, quando eu cheguei lá, grande parte do trabalho que a gente fazia era com um templo em mente, para trazer um templo para a cidade. Então, a gente buscava fortalecer as famílias da ala, a gente buscava batizar famílias, batizar pessoas para que pudessem ser portadores do sacerdócio, fortalecer a igreja no lugar. E o trabalho foi muito voltado para isso, sempre com o templo em mente. E aí acho que o sentimento foi super de gratidão, assim, alegria quando o profeta anunciou o templo recentemente, que foi recentemente dedicado, porque foi quase que um filme na cabeça de todo aquele trabalho que a gente fez para trazer o templo, você falar assim, nossa, eu participei disso, né? Eu ajudei de alguma forma, eu colaborei, e esse sentimento de gratidão foi muito grande. Então eu acho que Brasília é a capital do Brasil, é um lugar maravilhoso, tem membros incríveis, e agora com o templo, a obra do Senhor pode continuar e pode beneficiar ainda mais as pessoas da região central do Brasil. Quando eu servi missão, a nossa missão, acho que até hoje vai até Tocantins, né? Era uma das partes mais isoladas da missão. E os membros de Tocantins, na época, tinham que ir para o Templo de Campinas para fazer as suas investiduras e participar das ordenanças. Então, um templo no centro ali do Brasil foi uma bênção não só para Brasília, mas para as cidades em torno, para os estados que ficam em torno. Então, acho que é isso. Quando eu penso em Brasília, eu penso muito sobre os templos, eu penso muito sobre a obra do Senhor crescer e continuar e se expandir na capital do nosso país. Então, sou muito grato por ter feito parte desse trabalho. Poder ver o templo, ainda não tive a oportunidade de ir no templo, tô louco para ir, mas com certeza quando eu entrar lá vai ser muito emocionante poder rever as pessoas que eu conversei, que eu ajudei, e poder participar dessa ordenança lá vai ser muito especial. Isso é legal pensar, de ver os frutos, e como o templo é um fruto do trabalho dos membros que moram lá, dos missionários. Eu servi missão em Manaus. E o templo de Manaus foi dedicado enquanto eu estava lá, em 2012. Então, era muito legal ver missionários que tinham servido lá, né, anos antes, voltando para comemorar, para ver os frutos deles, né? E o Vitor, né, que fez missão em Salvador,
Eu acho que é nesse ano, né, que o templo de lá fica pronto, Vitor. É esse ano. Pode ir Então lá. o Vitor vai poder sentir isso na pele, né? Ver o fruto do Uhum. trabalho dele e dos irmãos e das irmãs dele, né? Que os companheiros e as companheiras se tornam irmãos e irmãs para nós. Mas ver os frutos do trabalho dele, né? Em Salvador, igual você viu recentemente em Brasília. Então isso é uma coisa muito gostosa de ver e de viver. Total. Não, é mesmo. Eu tô muito mal. Eu quero muito ir pra lá. Vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai, mas eu queria muito ir pra lá pra ver a dedicação e tudo mais. Bom, mas Bruno, você comentou que seus pais já eram da igreja quando você nasceu, você cresceu já com a ideia de ir pra missão. Então, ir pra missão nunca foi, pra você, não era uma dúvida, era uma coisa que você meio que já era esperado de si mesmo. Quando você era, tipo, jovem, você tinha muito contato com os missionários? Boa pergunta. Assim, o processo para ir para a missão foi, foi interessante, porque como jovem na igreja, por ter feito primária e por ter feito os jovens, a missão sempre fez parte da mensagem que eu recebia dos líderes e dos meus pais, né? Então, de várias formas. Na primária, não sei se eles fazem isso hoje em dia, mas na minha época tinha aquele cartaz bem grande que tinha uma bola, um buraco que você colocava a cabeça. E aí cantavam aquela música de Eu Quero Ser um Missionário, e aí você ficava pagando mico na frente da primária inteira com a cabeça naquele buraco. Eu sou dessa época. Cara, ideia legal. Eu nunca tive. Eu nunca vi isso. Eu também não. Mas é legal. É isso, é um cartaz com um desenho de missionário e você colocava a cabeça e ficava cantando Eu Quero Ser um Missionário. Enfim, isso primário. Jovens, eu lembro de ter muito contato com os missionários, eles iam almoçar em casa, então eu sempre fui, assim, muito envolvido. Eu já cheguei a fazer algumas divisões com eles. E sempre tive o desejo de ir para a missão. Sempre tive o desejo de servir, de ajudar, de aprender e de crescer espiritualmente. Mas eu acho que eu costumo falar que toda pessoa vai ter um calcanhar de Aquiles. Aquela coisinha que vai te gerar uma dúvida se você deve ir ou não. Isso pode ser várias coisas. Pode ser, às vezes, um namorado ou namorada que você não quer deixar, ou então, às vezes, os seus amigos, ou então, às vezes, a faculdade, você não quer deixar os estudos. Todo mundo, eu acho que tem aquela coisinha que vai te causar uma dúvida e fazer pensar duas vezes. No meu caso, foi trabalho. Foi sobre trabalho. Quando eu fiz 17 anos, na época, eu comecei a me interessar muito por essa área de marketing e publicidade. Eu comecei a pesquisar. E aí, se hoje em dia a gente vive a época dos podcasts, ou então a época do Instagram, na minha época, em 2007, era a época dos blogs. Todo mundo tinha um blog, todo mundo fazia um blog, e os blogs eram o que viralizava. E eu lembro que na época, como eu estava muito interessado por publicidade e marketing, eu resolvi fazer um blog de publicidade. Esse blog começou a crescer, através dele eu comecei a fazer outros amigos blogueiros, e um deles me fez uma proposta para trabalhar numa agência de publicidade, que era uma agência de social media que tinha clientes bem legais na época. E aí fiquei super animado, comecei a trabalhar na agência com 17 anos de idade, e comecei a crescer profissionalmente. Então, com 17 anos, comecei a trabalhar. Com 18 anos, eu fui para uma outra agência, que era super grande também. E aí, com 19 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar numa agência chamada África. A África é uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Na época, a gente atendia contas enormes, Itaú, Vivo. E eu trabalhava lá com pessoas incríveis, ganhava um salário muito bom para a época, tinha uma perspectiva de crescimento muito boa, estava aprendendo, crescendo. E aí chegou a hora de ir para a missão. E eu falei, tá, o que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouquinho. Eu não vou agora, não. Vou aproveitar essa onda boa aqui e vou esperar um pouquinho. Aí eu fiz aniversário em fevereiro, né, 19 anos, eu falei, calma, vou esperar mais um pouquinho. Foi passando março, abril, maio, junho. Quando chegou mais ou menos uns 6 meses depois que eu tinha feito 19 anos, o meu bispo me chamou. E ele falou assim, Bruno, você não vai para a missão, né? Quais são os seus sentimentos? O que você está pensando em relação a isso? E eu falei, bispo, eu estou num emprego muito bom, com uma perspectiva bem legal, então eu estou esperando dar mais ou menos um ano nesse emprego para eu poder ir para a missão. E aí ele fez o desafio. Ele falou assim, Bruno, 1 ano, 2 meses, 1 semana, não faz diferença, você tem que ir para a missão agora. Você aceita ir para a missão? Ele fez um desafio bem claro e direto. E aí o desafio que ele fez tocou tanto no meu coração que eu falei, bispo, bora lá, eu aceito.
E aí eu resolvi fazer missão. Eu falei, não vou ficar mais nesse emprego. E olha só que interessante, eu estava super angustiado sobre como eu ia falar isso no trabalho. Porque a área de publicidade é uma área que às vezes é meio glamurosa, tem muito ego, assim, as pessoas, elas são, como eu posso dizer, um pouco mais mundanas, né? É uma profissão um pouco mais, assim, que envolve muito status. E eu falei, nossa, como é que vai chegar eu e falar assim, galera, seguinte, eu vou sair para fazer um trabalho missionário, onde eu vou ficar sem falar com ninguém, de roupa social, e vou pregar o evangelho para as pessoas. No mundo da publicidade, eu vou falar isso para um monte de publicitário. E cara, foi incrível, assim, essa história me marcou muito. Eu lembro que eu resolvi fazer isso através de um e-mail. Todo o time sentava numa sala, por volta de 20 pessoas, e eu escrevi um e-mail assim: oi, pessoal, gostaria de anunciar para vocês, estou indo fazer um trabalho voluntário para uma igreja. Expliquei um pouco do que era, coloquei um link do site da igreja, e aí eu apertei o mandar. Tic! Aí eu fiquei esperando. Tava todo mundo na sala lá, trabalhando, normal. Aí começa. Eita! Como assim? Quê? E, aí as pessoas começaram a ler o e-mail que eu mandei, né? E, cara, aconteceu uma coisa que eu nunca ia imaginar. Eles levantaram e começaram a bater palma. Tipo assim, que da hora, parabéns, que incrível isso. Caraca. Bateram palma, todo mundo assim, batendo Nossa, palma na cara. sala. Eu fiquei, tipo, sem reação, assim. Eu achei que eles iam tratar, tipo, pelo oposto, assim. Achei que eles iam super criticar, julgar, achar nada a ver, você tá maluco. Eles super admiraram. E acho que isso é um ponto importante, assim. Às vezes a gente tem medo de falar para as pessoas que a gente vai pra missão, com medo de ser ridicularizado ou de ser taxado como doido. Cara, as pessoas admiram. E isso influencia, é o espírito tocando elas, assim, sabe? Então, assim, outra dica, se eu pudesse dar, não tenha medo de falar que você vai pra missão, fala com orgulho, porque as pessoas sentem que isso é uma coisa divina, elas sentem que é uma coisa sagrada. Eu sei que eu saí, fui pra missão, e só para terminar a história, quando eu voltei, eles me ofereceram emprego lá de novo, e todos eles continuaram me admirando, continuaram gostando de mim e continuaram apostando em mim. Então, assim, a missão abre portas, o Pai Celestial abençoa. Então, assim, esse foi o meu calcanhar de Aquiles. Foi o emprego que, através do desafio do meu bispo, eu consegui superar e consegui depois me recolocar no mercado sem problema nenhum. Se eu tivesse ficado um ano a mais, uma semana a mais, não faria diferença. Eu precisava ter ido para a missão naquele momento. Nossa, que legal, cara. É tipo, assim, numa escala menor, né? Porque querendo ou não, é tipo Abraão, né? Ele vai lá sacrificar um negócio que é importante para ele, mas o Senhor ele faz nem sempre funciona tão perfeitamente assim, mas o Senhor providencia um caminho, né? Legal. E Exatamente. eu acho que isso aplica a muitas coisas. A gente fica com muito receio de falar sobre qualquer coisa assim, às vezes, da igreja, mas na minha experiência também, a maioria das pessoas geralmente recebem bem. Mas só pra fazer um Não, contraponto, parece uma Victor, cena de filme. não, e só para fazer um contraponto, olha só que interessante, eu acabei de pensar isso. Eu tinha 3 amigos que eram super amigos, não eram da igreja. E eu contei para eles que eu ia pra missão. A reação deles foi a contrária. Eles me ridicularizaram. Começaram a falar assim: como assim? Você não vai dar um beijinho na missão? Você não vai namorar? Você não vai falar com seus pais? Eles realmente me ridicularizaram. Olha só que interessante. Eu voltei da missão, aqueles amigos nunca mais falaram comigo. Hoje em dia, cada um foi viver a sua vida. E eu fico pensando: será que eles eram realmente amigos, né? Ou seja, não eram, tipo, não Uhum. precisava eu ter medo da reação deles, porque as pessoas não. que realmente gostam e se importam com você, elas vão te apoiar. E elas vão, e mesmo se elas não entendem no primeiro momento, elas vão entender depois. Então, no caso deles, a amizade deles não era real, não faria tanta diferença na minha vida. Então, assim, seja você mesmo, e aquelas pessoas que amam você e que te apoiam, elas vão continuar com você, independente das suas escolhas, entendeu? Então, existiram as pessoas que apoiaram, existiram as pessoas Legal. que não apoiaram, mas eu me apego àquelas que apoiaram e me ajudaram. Isso foi uma lição que eu aprendi tarde demais, eu achei, porque quando eu falei que eu ia pra missão, cara, eu cresci em Utah, a maioria dos meus amigos que eram membros da igreja já estavam na missão, e eu lá enrolando. Daí quando eu falei que eu ia, os meus amigos que não eram membros da igreja, eles assim, cara, você vai pra missão mesmo? Eu falei, sim, mas não, você não acredita. Você não acredita em Joseph Smith, você não acredita no livro de Mormon. Eu falei, não, cara, eu acredito. Daí foi a primeira vez que eu tive que, com firmeza, meio que prestar meu testemunho, assim, com as palavras de um moleque de 19 anos, né? Eu falei, não, eu acredito, e eu vou fazer missão, e eu vou casar no templo, e eu vou ter uma família na igreja.
E ali eu senti que mudou a amizade, assim. Hoje eu vejo que mudou pro melhor, né? Porque acabou, né? Eles não eram boas influências e não estavam me apoiando. Mas é normal, a gente vai ter que enfrentar isso e faz parte, infelizmente, né? Se a gente não tem com as amizades corretas quando chegar nesse momento. Mas, não, mas que experiência muito legal que você teve. De aplaudir de pé. Parece uma cena de filme. Você ali... né? É isso mesmo. Não, ele tem medo de que eles vão tacar tomate podre Tomate. nele. Em vez disso, eles começam a aplaudir ele. E recebem ele de braços abertos quando ele termina a missão. É isso aí. Legal, Bruno. Então, vocês fizeram um teaser mais cedo de algumas histórias que eu não ia conseguir acreditar, que são meio doidas da sua missão. Você poderia contar uma delas? Posso contar. Eu tenho muitas histórias. Eu tenho desde as espirituais, até as mais engraçadas, até as mais doidas. Algumas que me marcaram. Deixa eu pensar. Eu vou comentar algumas que eu comentei com o Victor. Deixa eu te ajudar a pensar. Vamos deixar a espiritual para terminar, então. Para ser a última, para fechar com chave de ouro. Vamos começar com uma que é engraçada. Boa, você consegue vamos lá. pensar em uma delas? Consigo. Eu vou contar duas que eu contei pro Victor essa semana. Eu acho que uma delas, assim, na missão, a gente passa por todo tipo de experiência. É incrível, assim. Imagina, assim, desde as mais estranhas até as mais normais, assim. Você tem um dia que é super normal, você tem um dia que foge totalmente do padrão. Nesse dia, a gente tinha acabado de almoçar, e aí era uma segunda-feira, 12:30, 1h. A irmã tinha feito uma feijoada, que eu acho que é a comida mais pesada já feita até hoje. E sol do meio-dia, 12:30 é muito difícil. Então a gente estava andando na rua, falando assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para dar uma animada, né? Vamos começar a trabalhar, porque realmente é difícil trabalhar depois de comer uma feijoada. E eu falei assim, tá, então a primeira pessoa que passar pela nossa frente, a gente vai falar com ela. Primeira pessoa. E aí, eis que lá no fundo estava vindo um homem, careca, estava com uma camisa do Botafogo, nada contra os botafoguenses, nesse caso, esse homem em específico, a gente foi falar com ele. E eu estava com meu companheiro, ele era novinho, eu estava treinando ele. E aí ele começou a meio que questionar a gente, assim, quem é esse profeta que vocês estão falando? Quem é esse Jesus Cristo que vocês estão falando? Onde que ele está? Né, o que ele fez? E a gente começou a responder normal, de uma forma bem missionária, explicando todos os conceitos que a gente gostaria de explicar. Só que chegou um momento que, do nada, completamente assim, do nada, ele pegou a minha gravata e a gravata do meu companheiro e juntou as duas numa mão só. Tanto que o meu rosto e o do meu companheiro se juntaram, assim, ó. E ele começou a bater na gente. Pegou e começou a bater, e a gente tentando empurrar ele, sair, do nada. E meu companheiro, que era novinho, do nada, a gente começou a apanhar do cara na rua. Meu companheiro empurrou, a gente... Não dá pra acreditar. Eu não sei se ele tava meio drogado, não sei se ele tava com muita raiva de alguma coisa, eu sei que a gente se afastou dele, a gente ficou meio abalado, meio estranho, e aí a gente resolveu ir pra casa, né? Se recuperar. E aí, a gente conversou com os líderes de zona, tinha um membro na ala que ele era policial, ele falou, Elder, se esse homem mexer com vocês de novo, me avisa, porque a gente vai atrás dele, né? Isso não é normal acontecer. Eu sei que eu conto essas histórias porque a gente na missão, a gente serve, depende da missão, claro, né? Tem missões que não tem isso, mas tem algumas áreas que são um pouco mais perigosas, tem umas áreas que são um pouco mais tranquilas. É interessante ver como o Senhor sempre abençoa a gente, assim, sabe? A gente sempre sente os anjos dele nos abençoando, nos protegendo. Mas nesse caso, quando eu passei por essa experiência, a gente começa a ver a mão do Senhor, assim, sabe? E ser testado emocionalmente, ser testado fisicamente. E acho que isso é uma das coisas mais legais da missão. Essas experiências acabam nos moldando e formando o nosso caráter. Em vários sentidos. Por exemplo, depois de que aconteceu isso, a gente começou a ficar um pouco mais esperto com as pessoas que a gente falava na rua. A gente começou a quase que entender que todos são filhos do Pai Celestial e cada um tem um jeito de aprender, entendeu? Então a gente nunca mais viu aquele cara. Eu sei que foi uma história muito doida,
Mas marcou muito pra gente e a gente aprendeu bastante com ela. E aí, além dessa, enfim, tem marcou muitas até outras. gente, né? Exatamente, exatamente. Mas É. eu já passei por várias outras coisas. Uma relacionada a essa, acho que essa eu não contei pro Vitor. Teve uma vez que a gente foi assaltado, né, por assaltantes na rua. Só que naquela época a gente tinha um Caraca, celularzinho. Bruno. Caramba, mano. Ah, não, tem essa. Tem uma que eu quase levei É tiro. o Nossa. flip, né? Tem. Enfim, é que eu não quero também assustar a galera. Não, fiquem tranquilos. Mães que estão ouvindo esse podcast, fiquem tranquilas. Isso são casos específicos e raros, mas tá tudo bem. O Senhor nos abençoe e nos protege. Fiquem tranquilas. Tanto que minha mãe só foi saber essas histórias depois que eu Eu terminei a passei missão. 2 anos em Salvador, na Bahia, e nada. Passei 2 anos em Salvador, isso nunca aconteceu comigo. Tá? Só pra pessoal Exatamente saber. É, em isso. Manaus Mas vai lá, Exatamente Bruno, isso. continua aí. O Senhor conhece cada um dos seus filhos. Mas, enfim. A dos assaltantes foi engraçada, porque eles assaltaram a gente. Eu tava com a minha câmera de foto, na época a gente andava com câmera, não tinha no celular, na minha bolsinha. E aí eu, como um bom paulista, esperto, né? Ele pediu para ver a mala, eu empurrei a câmera para trás e mostrei só os livros, então ele não viu a câmera. Mas eles pegaram nossos celulares, que eram aqueles celularzinhos tijolinho. Só que aí, do nada, ele falou: peraí, não, tá errado. Irmão, desculpa. Devolveu os nossos celulares, falou: desculpa, irmão, não sei porque que a gente fez isso. E no final Ué. a gente ainda convidou eles pra irem pra igreja. Ele se arrependeu. Ué. Mas ele viu um anjo ali, ficou com medo. Por que ele devolveu? Por que vocês sentiram na época? Ele só se tocou que vocês eram missionários e... Sim, não, peraí, eu tô assaltando né? a pessoa errada? Foi Nossa, bem cara. E aí, a gente foi assaltado e desassaltado. Eu quero saber. Qual foi a reação deles quando eles entregaram de volta e ainda recebem o convite de ir na igreja? O que eles falaram quando vocês convidaram eles? Eles falaram: não, irmão, tá tranquilo, vai na paz. Foi bem isso que eles falaram. Vai na paz, tá tranquilo, pode ir. Aí liberaram a gente. Mas é claro que eles não iam na igreja, a gente fez, mas é que a gente missionário, a gente convida todo mundo, né? Então, obviamente, a gente tinha medo de ir na igreja. Mas é isso. A gente... Então, tem essas, são algumas. Meu maior medo como missionário era roubarem minha câmera. Porque eu tinha todas as fotos da minha missão lá. Então eu tinha medo de perder a câmera e perder todas aquelas fotos. Então eu super entendo essa sua mãe aí de... Exatamente. Nossa, cara, mas que legal. Assim, muito legal ver que pesou assim na hora. O cara meio que parece que ele se tocou, né? Caiu em si. Falou, ele veio calma aí. Exatamente. Eu acho que isso que é interessante, assim, sabe? A gente, na missão, igual eu falei, é muito testado em vários sentidos. Eu acho que, até fazendo uma analogia com o plano de salvação, assim, sabe? Imagina que a gente está aqui no nosso conforto de casa, a gente vai para a missão, é como se a gente estivesse indo para o mundo real, né? A vida terrestrial que a gente vive. E, a gente é testado em vários sentidos, né? Quando passa por situações como essa, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E é impressionante o grau que a gente amadurece. Quando eles falam aquela frase, né? Que a gente entra menino e sai homens, é muito verdade, assim. Ou entra meninas e saem mulheres. Porque essas experiências moldam o nosso caráter, vão nos lapidando, e a gente volta para o mundo depois muito mais preparado. Eu acho que é muito essa analogia com o plano de salvação, assim, sabe? A gente começa a entender que a gente está aqui na Terra para passar por dificuldades, experiências que vão nos preparar a voltar a morar com o Pai Celestial um dia. Então, eu acho que essas experiências são algumas delas, assim, sabe? Quando a gente é meio que... Poxa, como é que eu vou convidar um assaltante para ir para a igreja, sabe? Como é que eu demonstro misericórdia, amor, compaixão, mas ao mesmo tempo cria um senso de justiça, tipo, não tá certo isso que você está fazendo, ou então ficar mais esperto com quando você anda na rua, com quem você fala. Então a gente amadurece muito na missão com essas experiências, sem dúvida. Para crescer, para progredir, a gente teve que sair do jardim, né, do jardim do Éden, teve que sair da zona de conforto. Então, e é só quando a gente sai que a gente cresce, que a gente aprende as lições, que a gente consegue crescer, a gente consegue se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Especialmente convidando o assaltante, né? O cara que acabou de se assaltar. Isso é engraçado, mas também virando a outra face. Literalmente,
Ok, agora que eu não tô mais em perigo, deixa eu salvar você agora. Exatamente. Tentar te salvar, né? Agora, você falou sobre amadurecimento e as experiências na missão que nos amadurecem, né? Nos tornam pessoas diferentes e pessoas melhores. Qual é um dos maiores desafios que você enfrentou na missão? Assim, porque a gente sabe que ser assaltado é ruim, é desconfortável e tudo mais, mas na missão a gente passa por muito desafio espiritual, mental, emocional. Então, qual é uma ou duas experiências que foram mais difíceis que você teve que passar? Show, ótima pergunta. Eu acho que duas coisas. A primeira é que eu tive muita dificuldade com falar com as pessoas quando eu cheguei na missão. Então, eu fui pro CTM e eu adorei o CTM, né? O CTM é muito legal, a gente faz amizades, a gente até vai pra rua falar com algumas pessoas. Mas quando eu cheguei na missão, eu sofria muito com timidez e eu travei, assim. Quando eu recebi meu companheiro, a gente foi pra casa, no dia seguinte a gente foi pra trabalhar, né? Logo no primeiro dia que eu cheguei. E eu não conseguia falar com ninguém por medo. Medo, vergonha, timidez. Eu tinha medo de abordar as pessoas na rua, da reação que elas teriam, se elas iriam me julgar, qual tipo de pergunta que elas fariam. Isso porque eu nem era americano nem nada, né? Eu tava falando na minha própria língua, no meu próprio idioma. Eu sei que eu fiquei, é muito interessante falar isso, eu fiquei a primeira transferência inteira sem falar com ninguém. Zero. Não fiz contatos na rua. Não falei com ninguém. Meu companheiro fez todo o trabalho. Ele foi super paciente, ele ficava um pouco frustrado comigo também, eu confesso, mas ele sempre demonstrou amor maior. E eu sei que eu não falei com ninguém, não conseguia falar, tinha muito medo. Muito, muito medo mesmo. Só que a vida é cheia de surpresas, né? E aí fui transferido para minha segunda transferência. E aí mudei de companheiro. E aí peguei um companheiro que ele era o oposto, muito doido, muito falante, muito comunicativo. O que ele fez? Me colocou à prova. Várias e várias vezes. Me colocou na fogueira, me colocava para falar com as pessoas, ficava quieto, deixava eu falar. E aí foi muito difícil, assim, porque eu saí da zona de conforto total. E quando a gente vai para a missão, é aquilo que a gente falou, né? A gente entra muito menino, né? Então, às vezes é quase que a gente está aprendendo como se fosse uma criança, assim, sabe? E foi aí que eu comecei a amadurecer, igual você falou. Eu comecei a falar com as pessoas, eu comecei a ganhar mais confiança, eu comecei a ver os frutos do que eu falava, quando alguém me passava um endereço para ir lá explicar sobre o evangelho, ou quando alguém aceitava um convite de ir para a igreja. E aí as coisas começaram a desenrolar. Então eu acredito que o primeiro desafio que eu tive assim foi em relação à comunicação mesmo. E eu sei que muitos missionários passam por isso, assim, muitos ainda têm medo de falar com as pessoas, muitas pessoas que estão pensando em ir para a missão devem ter esse medo também. Poxa, eu não sou comunicativo, eu não consigo nem ligar no consultório para marcar uma consulta, assim, sabe? Que eu já fico com medo. Acho que muita gente deve pensar isso. Mas, olha, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue falar com as pessoas na missão. Isso é parte essencial do trabalho. Então, assim, confiem, essa foi uma dificuldade que eu tive. A segunda, assim, falando rapidamente, eu acho que um outro desafio bem grande da missão é em relação aos companheiros, né, ao companheirismo. A gente pega companheiros de todos os tipos, pessoas de todos os backgrounds diferentes, assim, que falam línguas diferentes, que vieram de famílias diferentes, situações diferentes, histórias diferentes, e isso é um grande desafio, porque às vezes você cai com uma pessoa que você se dá super bem, onde o trabalho flui super bem, e às vezes você cai com uma pessoa que você não consegue trabalhar direito. Teve um companheiro meu, que é o Elder Marvin, ele é americano. O Elder Marvin e eu chegamos praticamente no mesmo grupo, e aí a gente foi colocado como companheiro, e foi quando eu virei de júnior para sênior. E o Elder Marvin era o meu júnior. Só que ele não recebeu muito bem essa notícia na época. Ele sentia que ele queria ter virado sênior também. Ele sentia que deveria ter sido sênior, e não eu. Ou ter sido sênior junto comigo, né? Por sermos do mesmo grupo. E a gente sabe que na missão às vezes tem isso, né? Essa coisa do cargo, alguns missionários querem ser assistentes, o que hoje em dia eu vejo que é indiferente, assim. Status. Exatamente. E para ele, machucou muito o ego dele, ser júnior, né? E não ter sido sênior. E olha que engraçado, a nossa primeira transferência foi extremamente difícil. Ele queria tomar a liderança, passar por cima de mim. E eu também não era nem de diminuir ele. Eu gostava de trabalhar junto com ele, né? Mas para ele aquilo não funcionava muito bem.
ele queria sempre tomar a frente, ele criticava às vezes o que eu fazia, uma postura meio rebelde, assim, meio de confrontar muito para poder querer aparecer, ou querer ser o líder, ou mostrar que ele era o sênior naquela situação. Foi muito difícil. Na segunda transferência, ele estava louco para virar sênior, né? E a gente, não sei, não estava indo muito bem ainda, mas vem a notícia o quê? Vamos ficar mais uma juntos. Outra transferência juntos. E Claro. aí, claro, né? O Pai Celestial sabe o que faz. Só que o interessante é que a gente começou a conversar, a gente começou a trabalhar juntos e as coisas começaram a melhorar. Foi incrível, assim, eu não sei o que aconteceu, mas a gente começou, através de uma comunicação mais aberta, através de demonstrar amor um pelo outro, a gente começou a se dar bem, começamos a trabalhar bem juntos. É quase que o fato de a gente ter continuado quebrou certos paradigmas, assim, certos preconceitos ou coisas que estavam acontecendo que fizeram a gente se unir cada vez mais. Eu sei que a segunda transferência foi muito mais tranquila. E aí vem a transferência de novo. O que acontece? Estamos juntos novamente. Terceira transferência juntos. Ficamos 3 transferências Nossa. juntos. Mas aí, a terceira transferência foi um sonho, assim. Foi um sonho. A gente tava on fire. Falando com todo mundo, batizando pessoas. Foi quando a gente conseguiu batizar a primeira família, assim, completa, com pai, mãe, filhos na missão. E aí foi uma bênção. E até Legal. hoje, eu e o Marvin, a gente se ama. A gente se ama, assim. Já fui na casa dele umas 2 vezes. A gente já saiu para comer. A gente se conversa até hoje. Ele já me visitou, assim, best friend. Então, é engraçado, Que né? legal, Como dos cara. desafios a gente acaba... Tudo... O Senhor muda o coração das pessoas. Basta a gente buscar e fazer as coisas certas e que se comunicar, sabe? Conversar, porque isso é muito importante. Acho que a comunicação é uma das principais coisas que a gente aprende na missão com os nossos companheiros. Que se a gente aprende a fazer bem, vai nos ajudar por toda a vida, seja no trabalho, seja no cônjuge, seja como líderes na igreja. Comunicação pode melhorar tudo, se feita com amor, se feita com carinho, sob a inspiração do Espírito. Então, comunicação foi definitivamente um desafio que eu tive na missão. Mas, Bruno, esse princípio é muito legal o que você está falando. Porque o mundo ensina que tem esse signo não dá certo com esse signo aqui, ou eu sou assim porque minha mãe era assim, a minha avó era assim, eu sou assim e pronto, né? E me aceita. Se não me aceitar, eu vou para, sabe? A gente é ensinado que não precisa mudar. E o evangelho já é diferente. O evangelho fala, não, todo mundo tem que transformar. Você deve se mudar, você deve se transformar numa pessoa melhor, uma pessoa evoluída. Isso que o evangelho faz para nós. E nos relacionamentos, é isso que a gente tem que fazer, né? Então, você é aquele companheiro, não deu certo de primeira, no mundo corporativo, ou no namoro, ou em casamento, a gente desiste de primeira, né? Mas, não, tem que ficar trabalhando, aplicar o evangelho de Jesus Cristo, aplicar os princípios que a gente aprende com ele nas escrituras, para fazer funcionar. E não só fazer funcionar, mas ser algo legal, ser algo divertido e colher os frutos daquilo. Mas então, só complementando isso que você falou, eu acho que um ponto pro Marvin, assim, também, sabe? Eu acho que o Marvin, que tava numa postura muito orgulhosa, acabou se humilhando e decidiu mudar, sabe? E eu também, eu poderia ter super afrontado ele, ou criado uma antipatia. Eu acho que o legal do que aconteceu é que os dois mudaram. De frente com ele. Exatamente. Eu acho que os dois aceitaram mudar, sabe? Tanto eu quanto ele, a gente se aceitou ouvir um pouco e ser um pouco mais empático um com o outro. Então, acho que isso é legal, assim, quando os dois se comunicam, chegam num consenso, as coisas fluem muito melhor. Concordo. Com certeza. Calma aí, vai ter que cortar isso aqui. É que eu achei que você ia partir para a próxima, para a última. Foi mal, não, vamos lá. Então vamos retomar em 3, 2, 1. Não, legal. Eu até comentei no episódio anterior sobre como eu acho que a gente aprende através, que nós podemos mudar através, graças à expiação de Jesus Cristo, nós podemos ser pessoas melhores para nos nossos relacionamentos, inclusive como companheiros de missão. Então, Bruno, só para a gente terminar, qual é o impacto ou a influência que a missão teve na sua vida
atualmente? Profissão, família, a igreja, a vida que você tem hoje? Ótima pergunta. Eu acho que a nossa vida, ela é um composto de várias experiências e momentos, assim, sabe? Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, cada experiência, cada coisa que acontece vai moldando a nossa vida. Vai moldando o nosso comportamento, vai moldando nossas atitudes, nossos hábitos. E aí os nossos hábitos vão moldando qual que é o resultado da nossa vida, né? E eu acredito que a missão é quase que vários bloquinhos de Lego, né? Vários bloquinhos de Legos vão sendo colocados e vai formando, sei lá, o nosso castelo, o nosso brinquedo. E eu acho que a missão é um grande bloquinho, assim. É um dos maiores bloquinhos. Porque ele é uma... Eu costumo falar que a missão foi um dos períodos onde eu fui mais testado na minha vida. Assim, mais testado. Em todos os sentidos. Espiritual, porque você é testado espiritualmente o tempo todo. Seu testemunho é testado. A missão é um lugar que a gente se frustra muito, assim. Muito. E a gente é muito testado espiritualmente, emocionalmente por causa disso. A gente é testado fisicamente porque a gente anda muito, pega sol, emagrece. Às vezes, em alguns casos, as pessoas podem até engordar um pouquinho. Mas é muito teste. Teste o tempo todo. E esses testes acabam vendo o quão assim, forte e preparado você tá, sabe? E eu fico triste, às vezes, de ver vários missionários que foram maravilhosos na missão, foram muito bons, mas acabaram se afastando depois da missão, sabe? Por que eu falo que a missão é um grande bloquinho? Porque ela é um momento muito intenso da vida, onde ele é um momento que realmente marca, assim, que por mais que a pessoa se afaste da igreja, ela nunca vai esquecer. Mas ela não é tudo também. Ela é só um momento. Às vezes ela passa como um sonho, é de tão rápido que é. Mas ela cria uma fundação muito boa para que você continue aquilo depois da missão. Então eu acho que conforme a gente vive a vida e vai montando esses bloquinhos, a missão com certeza é um dos blocos fortes da nossa vida, assim, sabe, que impactam diretamente em vários sentidos. Então foi graças à missão que o meu testemunho foi fortalecido na igreja, em Jesus Cristo, no Evangelho. Foi graças à missão que eu aprendi a ser mais resiliente, né? Então, se eu depois tivesse uma entrevista de emprego e não passasse, eu aprendi que às vezes não é da minha vontade, não é do meu jeito, é na vontade do Senhor. E na missão era exatamente assim. Eu aprendi na missão a importância dos convênios que a gente faz no templo, a importância de se aproximar de Jesus Cristo, de fazer oração, de servir. Eu costumo falar que, assim, serviço é uma das melhores coisas do mundo, assim. Quando eu falo com os jovens, eu falo, vocês têm que fazer um trabalho voluntário de alguma forma, porque o serviço é um ato nobre que nos transforma e nos melhora de um jeito que é bizarro, assim. Que nada consegue fazer tanto quanto servir o próximo. Então, por todas essas coisas, assim, eu acho que é um grande bloquinho da nossa vida que acaba influenciando e criando essa fundação para o que há por vir, entendeu? Claro que não é tudo, né? Acho que a missão, assim, missão não é sinônimo de sucesso, sabe? Fiz missão, sou bem-sucedido. Uma outra coisa que eu falo muito também é que muitas vezes as pessoas vão para a missão com foco de batizar. Batizar, batizar, batizar. Eu quero batizar, batizar, batizar. Só que a missão não é só sobre as pessoas. Claro que é sobre ajudar as pessoas, mas é sobre você, assim. E o batismo é a consequência. Então, quando você guarda as regras, estuda as escrituras, guarda os mandamentos, faz as coisas certas, você cria uma força espiritual tão grande que o batismo vem como consequência, sabe? E não só o batismo, mas você planta semente nas pessoas. Às vezes a gente foca tanto no resultado final, que é o batismo, que a gente acaba esquecendo de nos fortalecermos o suficiente para que aquilo aconteça da maneira correta. Então, a missão impactou completamente minha vida, criou essa fundação, foi um dos bloquinhos que certamente formaram quem eu sou, e eu não me arrependo de nada. Eu costumo falar que foi uma faculdade para a vida, assim, é a faculdade da vida, na minha opinião. Tem a faculdade normal, a faculdade da vida é a missão. Então impactou completamente, sou grato todos os dias pela minha missão, lembro com muito carinho, muito amor, e, e sei que todo mundo que fizer vai sentir a mesma coisa se fizer com o coração, sabe? Se fizer com desejo, buscando melhorar e aprender e crescer. Então, impactou tudo. E impacta até hoje. E vai continuar impactando no futuro. Bruno, você teve uma missão muito legal.
fora ser assaltado, fora ter apanhado, né? Tudo isso, mas você viveu experiências muito intensas, muito incríveis e muito inspiradoras. Então, a gente agradece muito por você compartilhar tudo isso que você viveu com a gente. Realmente deixa a gente bem tranqui, né? Eu sempre brinco, se eu pudesse viver de obra missionária, cara, poder levar minha esposa, meus filhos e viver aquela vida para sempre, eu faria num instante. Era muito bom, era muito gostoso. Eu tenho muita saudade. E ouvindo você falar da sua missão só me deixa ainda mais com ainda mais saudade, ainda mais tranqui. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Júlia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque@gmail.com contando um pouco da sua história. Não se esqueça de se inscrever no De Repente Trunk, onde você costuma ouvir podcast. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.